Falando um pouquinho sobre as manifestações, logo volta, Daniel. Vou falar um pouquinho sobre as manifestações neurológicas das doenças autoimunes, principalmente das da reumatologia, e quando o Daniel entrar ele começa a falar sobre as da neurologia. Peço desculpas aí pelo problema técnico que tivemos neste momento, mas vamos lá. Bom, a primeira manifestação de maior magnitude que a gente tem que ficar esperto é manifestação neurológica do lúpus, tá? O que são, na verdade, antes até disso, o que são manifestações neurológicas? A gente tem sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, e o sistema nervoso periférico, que quer dizer sobre os nervos periféricos, que é os nervos que saem da medula e vêm até a ponta dos dedos ou do resto do corpo. A gente tem muitas doenças reumatológicas que apresentam esse tipo de manifestação nos nervos, mas são menos comuns as doenças que causam problemas na parte do cérebro e da medula. Então, a primeira manifestação que eu vou te dizer seria a questão do lúpus. O lúpus, ele pode ter alteração tanto pelo próprio lúpus, que seria, já está como público. Desculpa, gente, só um minuto, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui o Daniel. Dani, não consigo. Não tô conseguindo, não sei como a gente conserta isso, porque realmente continua como se você não podia participar. Que pena, que pena. Bom, depois a gente faz um vídeo, tá bom? Eu tenho que continuar aqui para falar sobre, pelo menos, as manifestações neurológicas. Uma pena mesmo. Bom, então, em relação às manifestações neurológicas do lúpus, a gente tem a psicose lúpica. Isso, pode ser, você me ajuda por aqui. A gente tem a psicose lúpica, que é uma alteração de comportamento aguda, como se fosse uma pessoa que ficou esquizofrênica de uma hora para outra. O que a gente tem que ver nesses casos de lúpus é se o problema dessa pessoa está sendo de uma hora para outra, se vem vindo de um tempo para cá. A gente tem essa alteração, pode ser causada por infecções, então a gente sempre tem que descartar que as alterações do sistema nervoso central são infecções ou câncer ou algum outro tipo de coisa que não é necessariamente a doença autoimune. Então, essa manifestação neurológica do lúpus, ela existe, ela não é tão rara, mas ela é mais rara do que as doenças infecciosas associadas ao lúpus, como, por exemplo, uma meningite, uma encefalite, que seria um vírus ou uma bactéria entrando no líquido espinhal ou afetando alguma parte do cérebro. Então, isso a gente tem que estar sempre, sempre, sempre ligado. Bom, segunda manifestação do lúpus. Lúpus pode dar AVC, tanto pelo lúpus em si, por questões de fechar a artéria por conta de atividade do lúpus, como se fosse uma vasculite do lúpus, ou por questões que o lúpus é uma doença inflamatória crônica que aumenta a chance de você ter problemas no coração, como infarto, também teria problemas como AVC. Então, problemas em artérias podem dar, no caso, se for afetado no cérebro, pode dar um AVC. Então, você pode ter um AVC no lúpus, tanto pela atividade do lúpus em si, como pelo tempo do lúpus, ou você pode ter uma síndrome associada, que se chama síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma maior chance de você fazer coágulos. Então, é um tipo de doença que ela pode estar associada ao lúpus ou pode estar sozinha. E essa síndrome vai aumentar você ter a chance de ter trombose na perna, né? Que a gente fala de trombose venosa profunda. A gente pode aumentar a chance de ter trombose de seio venoso, que são das veias do cérebro. Você pode ter aumento de chance de perder bebê, então de ter perdas obstétricas por conta dessa questão da implantação de placenta não ser adequada porque você faz coágulos no lugar da placenta. Então, isso sempre tem que ser levado em conta desta parte também.
Outras doenças com manifestações neurológicas da parte da reumatologia seriam a síndrome de Sjögren. O que é a síndrome de Sjögren? Já falei um pouquinho aqui da síndrome de Sjögren. Ela é uma síndrome que é síndrome seca. Ela acomete principalmente, a maioria dos pacientes vai ter manifestações de secura da boca, então você tem problema nas glândulas que produzem saliva e problema nas glândulas que produzem lágrima. Você tem infiltração inflamatória dessas glândulas, produzindo desta forma menos quantidade de saliva e de lágrima. Só que essa doença autoimune, ela não pega somente a boca e o olho. Ela pode pegar principalmente a questão dos nervos periféricos, só que no caso, como eu falei no começo, não é nosso foco nesse momento. A presença da alteração dos nervos periféricos é super importante, mas hoje eu tô falando mais da parte do cérebro mesmo. O que pode acontecer na síndrome de Sjögren, e que eu quero que o Dani me dê uma ajudada, é uma questão que a gente fala que é neuromielite ótica ou uma esclerose múltipla-like, tá? Isso, enquanto ele escreve aí um pouquinho, a gente fala um pouquinho mais pra frente. O que seria isso nesse momento? Você tem uma alteração autoimune, então você tem as suas células atacando as suas células do cérebro, no caso. Isso vai produzir uma inflamação. A vasculite no Sjögren não é tão comum. E o que a gente vai ver de vasculite comum seria então mais no lúpus. Você pode ter vasculite na artrite reumatoide também, mas é um pouco mais raro, bem mais raro. Na verdade, eu nunca vi vasculite do cérebro na artrite reumatoide, mas na medicina nem sempre, nem nunca. Outra questão que a gente pode ter são as vasculites em si. A gente tem doenças que se chamam vasculites primárias. O que são vasculites primárias? São doenças autoimunes que você tem, que o seu corpo está atacando os seus vasos sanguíneos mesmo. E o que são essa vasculite? Você pode atacar grandes vasos, médios vasos e pequenos vasos. Os vasos da cabeça seria a questão são artérias médias, né? Artérias médias, dependendo do lugar da artéria grande, você também pode ter uma alteração neurológica. E essas vasculites, eu acho que as mais importantes da reumatologia que podem alterar a parte cerebral seria a síndrome de BC. A síndrome de BC é uma vasculite de vasos variados. Ela tem, você tem alteração dos médios grandes, médios e pequenos. A principal manifestação da doença de BC seria aftas. Então, úlceras orais, tanto orais quanto vaginais. Você pode ter também alteração de pele, como se fosse foliculite, que é uma questão como se fosse uma acne na pele. Você pode ter aumento da chance de trombose também. E você também pode ter, na verdade, BC pode alterar olho, pode ter alteração na parte intestinal também. E, nesse caso, a gente pode ter o neuro-BC. O neuro-BC é uma alteração principalmente em região de tronco e mesencéfalo, que é uma das partes do cérebro. Uma pena que o Daniel não pode estar aqui para falar mais sobre isso. Mas essa alteração você pode ter sintomas de AVC também. No caso, qualquer vasculite, que é uma doença autoimune inflamatória dos vasos, pode dar alteração como se fosse um AVC. Só para fechar aqui um pouquinho, voltando um pouquinho aqui que o Daniel respondeu, a gente tem hoje em dia muito overlap, que seria a associação entre a neuromielite ótica e o lúpus ou o Sjögren. Na verdade, aqui no meio científico falando, a gente tem uma questão mais assim, científica, de pensar que na verdade não é o Sjögren que está causando isso. No caso, seria a doença neurológica que está causando o Sjögren secundário. Mas essa questão de ovo ou galinha também não faz muito sentido. Eu lembro de uma paciente que eu tive, que ela teve um SAF, que seria essa síndrome do anticorpo antifosfolípide. Ela tinha 18 anos e a primeira manifestação dela foi um AVC. E então, quais são os sintomas de AVC, que é o que a gente tem que ficar mais ligado?
O sintoma mais clássico do AVC seria a perda de força. E como seria essa perda de força? A gente tem tônus, que seria a força do nosso corpo de se manter numa mesma posição, vamos dizer assim. Então, eu tenho, por exemplo, o tônus da minha musculatura facial. Eu tenho minha musculatura facial funcionando. Se eu tenho um AVC, que eu tenho uma perda de tônus, eu vou ter um lado do corpo um pouco mais caidinho. Por quê? Porque eu perdi essa força desse músculo que está segurando. Então, por exemplo, um dos sinais que a gente tem que ver, que inclusive é um dos mais importantes da gente verificar quando uma pessoa está passando mal, é capacidade de fechar o olho com força, que seria você pede para a pessoa fechar o olho e tenta abrir esse olho. Se você conseguir abrir, é um sinal de fraqueza de musculatura orbicular do olho. Você pede para a pessoa dar um sorriso, que você tem a capacidade dessa musculatura aqui facial funcionar. E você tem também, pode pedir para essa pessoa fechar as mãos contra a resistência da sua mão. Você pode pedir para essa pessoa levantar os braços, você pode pedir para essa pessoa andar, levantar as pernas. Você só vai pedir para ela andar se você achar que você tem segurança o suficiente para essa pessoa andar, tá, gente? Porque o que pode acontecer numa pessoa que teve o AVC? Você tem tanta perda de força que você não consegue andar, certo? Então, os sinais de AVC motores são esses. A gente tem um outro tipo de AVC que é um que pega outras áreas do cérebro. E aí são manifestações variadas. Você pode ter, por exemplo, alteração de fala. Então a pessoa tanto sabe o que tem que falar e não consegue falar, como ela fala, mas fala bem enrolado. Eu recentemente tive minha avó com AVC e o Dr. Daniel até cuidou dela na época, e o sintoma dela foi alteração de fala só. Então, a gente até demorou para descobrir que ela teve um AVC. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar ligado, principalmente em paciente muito idoso, que já não conversa muito. Você tem que ficar muito esperto para essas alterações de flutuação, ou uma pessoa que, assim, ele não se comunica muito bem, mas ele tá pior da comunicação, ele não tá conseguindo pegar o prato que eu tô dando, ele não vai conseguir pegar água, ou você deu a água e tá escorrendo água por um dos lados. Esses são sinais de fraqueza e de incoordenação motora também. Então, esse tipo de sinal a gente sempre tem que estar ligado, certo? E isso não é uma coisa que só médico tem que fazer. Isso, no caso, é uma alteração que a pessoa que está cuidando dessas pessoas tem que ficar ligada. Novamente, então, fechando aqui com o Dr. Daniel, na suspeita do AVC, gente, a gente sempre tem que ligar para o resgate, tá? O SAMU ou o resgate que você tem do seu convênio também tem essa opção, vai também te orientar. Se você não sabe fazer esse tipo de triagem que eu tô falando aqui, o SAMU sempre vai falar: fala para levantar a sobrancelha, fala para levantar os braços, tenta dar alguma coisa, entendeu? E nesse caso, se você tem suspeita de AVC, também tente não alimentar essa pessoa, tá bom? A alimentação dessa pessoa o que pode acontecer também no AVC? A pessoa esquece não, né? Não é ela que esquece. O cérebro esquece como que faz a coordenação de movimentos para engolir. A gente tem uma coordenação muito interessante de musculatura para engolir, e essa pessoa, nesse caso, pode broncoaspirar. O que é uma broncoaspiração? Você vai engolir e, no caso, não vai para o esôfago, vai para o brônquio, que pode ir para o pulmão, e isso pode dar uma pneumonia aspirativa. Então, gente, é muito sério. Isso eu tô falando, lógico, da parte mais idosa, certo? Mas, nesse caso, é mais difícil você descobrir um AVC no idoso do que no jovem. Por quê? Porque o jovem não vai ter, a princípio, nenhum tipo de alteração. Ele tá seguindo com a vida dele normalmente. De repente, é uma pessoa que vai perder o movimento. De repente, é uma pessoa que vai cair. É uma pessoa que vai parar de falar,
certo? Então, isso a gente sempre tem que ficar ligado. Então, nós médicos também temos que sempre ficar ligado na questão neurológica do seu paciente. Nesse caso, a minha paciente que teve um AVC foi a primeira manifestação dela. E ela já estava no hospital para pesquisa de um fenômeno de Raynaud que ela tinha na mão. Isso eu posso falar um pouquinho mais para frente. Em relação à dor, gente, que perguntaram aqui para mim sobre dor nas costas como manifestação neurológica, a dor nas costas, ela tem diversas causas, tá? Então, você pode ter tanto uma questão muscular, como uma questão óssea, como uma questão nervosa também, mas a principal causa de dor neurológica nas costas seria, no caso, uma compressão de hérnia de disco. É um tipo de manifestação neurológica, sim, só que nesse caso não é uma manifestação autoimune, é uma manifestação mecânica. Então, o que está acontecendo na hérnia de disco? Você tem duas vértebras, uma em cima da outra, você tem o disco vertebral entre elas, e esse disco vertebral tem uma parte durinha ao redor e tem uma parte molinha no meio. Na hérnia de disco, você tem alteração de pressão ou de qualquer que seja a questão, que esse disco vai um pouquinho para frente, ele sai do seu local normal e ele começa a empurrar a eminência nervosa que está saindo. Então, esse tipo de alteração mecânica pode dar também, a depender da compressão nervosa que você está tendo desse disco, pode dar também, no caso, fraqueza, dor. Você pode ter dor neurológica, que seria em choque, ou algum tipo de dor que seja em queimação, tá? É uma dor que corre. E, a depender do lugar que você está tendo a compressão nervosa, seja lá a causa que for, essa dor pode dar, no caso, perda de esfíncter, ou seja, você tem perda da capacidade de segurar as suas fezes e a sua urina. Então, esse também é um tipo de sinal que a gente sempre tem que ficar ligado, que é um dos sinais que pode dar em alterações de medula nas doenças autoimunes também. Por isso que toda vez que a gente tem algum sinal nervoso em coluna, que no caso são essa dor nas pernas, ou essa perda de esfíncter, ou alguma dor no braço com perda de força, isso sempre tem que ser investigado, gente. E principalmente, não só exame de sangue, o mais importante é o exame de imagem, tá? Então, toda vez que a gente tem um sintoma neurológico, o que a gente tem que ver é a realização de líquor, principalmente, que a gente tem que descartar a infecção. O que é líquor? É o líquido da espinha, é uma agulha que a gente entra entre os espaços da coluna, entra na cavidade, que é onde corre o nosso líquido cefalorraquidiano. E o que a gente vai ver nesse líquido? Se tem alteração de proteína, se tem alteração de célula, qual que é a célula mais frequente que está lá? Esse tipo de alteração vai nos dizer se isso é uma alteração mais infecciosa, se isso é uma alteração inflamatória, tá? E a depender também tem alterações de células neoplásicas, que são células de câncer, que também podem ser vistas. Por isso que é muito importante o tipo de investigação. Então, além da investigação com o líquido na espinha, uma das coisas importantes da gente fazer é a imagem. E qual que é o tipo de imagem que eu tenho que fazer? Gente, lógico, em questão de pronto-socorro, cheguei no pronto-socorro com algum sintoma neurológico, tudo, vai ser realizada uma tomografia, tá? A tomografia não é o melhor exame de forma alguma para avaliar a alteração de parênquima ou de vasos sanguíneos, porém, esse tipo de exame vai ver se tem algum tipo de sangramento, que dá alterações específicas na tomografia. Você pode ter áreas de infarto, que seria um escurecimento dessa região do cérebro. Então, isso vai ser realizado em ambiente de emergência e depois vai ser repetido. Depois, a depender do tipo de manifestação, a gente vai realizar uma ressonância magnética. Então, toda manifestação neurológica vai acabar necessitando de uma avaliação importante com ressonância magnética, seja ela com contraste ou sem contraste. Mais importante seria com contraste, porque
a depender da nossa avaliação, e no caso que estamos falando hoje, que é das doenças autoimunes, essa alteração vai ser alteração nos vasos sanguíneos. Isso é 100%? Eu vou ver alguma vasculite em toda a ressonância? Não necessariamente também. O exame padrão ouro se chama angiografia, só que é um tipo de exame que hoje em dia a gente está tirando um pouco de lado por conta dos riscos do exame. Mesmo assim, continua sendo o tal do padrão ouro que a medicina fala, certo? Mas a gente está melhorando cada vez mais as técnicas de ressonância para ter esses diagnósticos com mais acurácia, certinho? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Live sobre fibromialgia, pode deixar, eu já tô pensando em fazer já, vou ver direitinho o que eu vou falar. E eu só vou repetir aqui que o Dr. Daniel colocou sobre a neuromielite ótica. Ele fez um comentário aqui nos comentários e eu vou repetir aqui para vocês. Então, a neuromielite ótica, ela pode se apresentar como neurite ótica. Então, uma neurite ótica, o que vai ser? Você vai ter alteração visual. Você pode ter, de repente, uma cegueira de uma hora para outra, o seu olho parou de enxergar, tá? Isso, ou você pode ter perda de um dos campos visuais. Isso é uma outra alteração neurológica que eu esqueci de falar aqui no começo. Qual que é uma outra alteração neurológica? Perda de campo visual. O que é campo visual? Quando a gente enxerga um círculo dividido em 4 partes. Cada parte está sendo comandada por uma das partes do nosso cérebro e uma das partes do nosso nervo óptico. Então, se a gente tem alteração nessa região do nervo óptico, pode ser uma neuromielite óptica, mas também pode ser uma vasculite de grandes vasos, que seria arterite de células gigantes. Isso é bem específico, tá, gente? Mas assim, a nossa intenção hoje era falar um pouquinho sobre isso. Então, além da neuromielite óptica, qual seria a nossa alteração? Outra alteração, mielite. Então, o que é uma mielite? Uma alteração de medula. O que a medula faz? A medula faz o nosso movimento, então ela comanda movimentação, tônus e reflexos. Então, o que vai acontecer? Você pode ter, a depender do grau de mielite, aquilo que eu te falei, perda de força, não consigo andar, não consigo levantar a mão, não consigo fazer movimentação correta. E além disso, a depender do grau, você pode ter perda de tônus, que seria, por exemplo, a mão tem esse gordinho. Se a gente tem perda de tônus, por exemplo, da inervação da mão, você pode ficar com o gordinho da mão bem magrinho, porque esse gordinho aqui é musculatura. Isso se aplica para todas as partes do corpo, certo? Síndrome de área postrema, aí já pesou, hein? Essa parte neurológica mesmo. Então, o que ele colocou? Vômitos incoercíveis e soluços. A gente tem partes do cérebro que comandam nosso centro de vômito, certo? E, no caso, também pode dar soluço. E também tem síndromes de tronco encefálico, síndromes diencefálicas como narcolepsia. Narcolepsia, não sei se vocês já viram Moulin Rouge, mas era aquele cara que de repente estava falando e pum, de repente caía no chão. Hoje em dia a gente sabe que narcolepsia não necessariamente a pessoa dá essa morridinha, essa dormida de uma hora para outra. A gente tem graus de narcolepsia que a pessoa pode, no caso, apenas dar uma cochilada, e não necessariamente ela vai cair, perder seu tônus. E hoje em dia a gente tem um marcador para essa neuromielite óptica, que é chamado de antiaquaporina 4. Essa antiaquaporina 4, lógico, não é todo lugar que faz, mas nos melhores centros, os centros investigativos já está fazendo. Nesse caso, de anticorpos específicos, a gente tem, a depender de algumas manifestações neurológicas, a gente tem anticorpos específicos sim. Nesse caso da neuromielite óptica seria a antiaquaporina 4, e no lúpus a gente tem um anticorpo específico que se chama anti-P, mas também não é todo lugar que faz. Então, nesse caso, muitas vezes a gente depende muito mais da clínica do paciente do que dos exames em si. Então, a gente ainda tem que fazer muito trabalho de Sherlock Holmes para fechar isso daí, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Certinho. Bom, gente,
Da parte reumatológica é mais ou menos isso. A gente tem alterações de dor de cabeça também, que são alterações neurológicas, por se dizer. A dor de cabeça pode vir tanto no lúpus, a gente tem cefaleia lúpica, que seria refratária a medicações e precisaria de corticoide para melhorar. A gente tem também cefaleia, que seria dor de cabeça, enxaqueca na síndrome do anticorpo antifosfolípide, que seria uma dor não causada, no caso, por trombose, tá? É uma dor por conta do própria síndrome do anticorpo antifosfolípide. A gente tem dor de cabeça causada pela própria trombose. Então, trombose de seio venoso é um tipo de manifestação que seria, no caso, um coágulo em um aqui das veias do nosso cérebro, que também pode cursar com cefaleia, certo? E tem medicações também que dão tanto cefaleia quanto alterações de vasculite, tá? Então, tanto alterações propriamente inflamatórias. Então, é muito difícil a gente fazer esse tipo de diagnóstico. Então, a gente tem que sempre levar tudo em conta, tá? Esclerose múltipla entra como diagnóstico diferencial importante com a neuromielite ótica, com certeza. Eu não sei muito sobre esclerose múltipla, vou esperar o Dani aí escrever um pouquinho. Porém, o que seria esclerose múltipla? Esclerose múltipla seria uma alteração inflamatória, então você tem autoimunidade contra células cerebrais, que pode causar qualquer tipo de sintoma, porque depende, na verdade, onde ela vai estar alterada, tá? Então, por exemplo, eu tive uma amiga que teve esclerose múltipla, que a única manifestação dela foi perda de força nesses 2 dedos aqui. Ela deixou cair o pente 2 manhãs, achou estranho, porque, enfim, um jovem não tem porquê cair o pente da sua mão, e quando ela foi investigar, ela estava com alteração inflamatória no cérebro inteiro. Graças a Deus ela tratou e ficou bem. Porém, gente, é isso que eu tô falando, a importância da gente desconfiar desses tipos de manifestações incomuns de pessoas jovens, tá? Isso, obviamente, tem que ser investigado no idoso também, com certeza. Mas a chance de um idoso ter uma doença autoimune é muito menor, tá? O que pode acontecer? Esse idoso já luta com uma doença autoimune há muitos anos. Uma doença autoimune faz maior chance de você ter problemas de artéria. Então, você tem deposição. O que é um AVC? O que seria um infarto? Você tem deposição de placas de colesterol ao redor da sua artéria e essa placa de colesterol perde a sua adesividade e você pode, na hora que ela está quebrando, fazer um trombo em cima disso, que no caso fazer um coágulo em cima disso e no caso parar a entrada de fluxo. Então, qual que seria o problema do idoso? Ele tem mais chance de fazer esse tipo de coágulo na artéria por conta da sua doença inflamatória de longo prazo. Então, no caso do idoso, não é que ele não pode ter alterações de vasculite ou de alterações autoimunes, não é que ele não pode ter uma esclerose múltipla, alguma coisa assim, mas não seria a hipótese mais comum. Então, o Dr. Daniel escreveu aqui pra gente que a esclerose múltipla seria uma doença imunomediada, mais comum em mulheres de meia idade, que vai causar lesões aí, tanto na parte que a gente fala de substância branca, quanto na parte de substância cinzenta, tá? A gente tem várias formas de apresentação, não é somente esse tipo de AVC que tem a esclerose múltipla, tá? A esclerose múltipla vai dar também alterações em região de medula, tá? E no caso ela também pode dar essa alteração de neurite ótica, então ela também pode ter alterações oculares, tá? Mas no caso, essas mielites, essa alteração medular é menos extensa comparada à neuromielite ótica. A neuromielite ótica, o Dr. Daniel colocou que vai estar em pelo menos 3 segmentos de coluna vertebral. No caso da esclerose múltipla, isso vai ser uma alteração menos extensa, tá? Mas tem fatores de risco comprovados a esclerose múltipla, que o Dr. Daniel colocou, que seria então o tabagismo, baixa exposição solar, falta de vitamina D e infecção por Epstein-Barr. Acho que só fazendo aqui uma questão em relação à vitamina D.
A vitamina D cada vez mais está sendo vista como fator de imunomodulação. Então, a vitamina D até entrou nessa questão do tratamento para o Covid, no caso já foi descartado, tá? Mas cada vez mais a gente está vendo o papel de, se você tem vitamina D baixa e você tem fatores de risco para essa questão de doenças autoimunes, a gente tem que ter vitamina D em níveis bons, tá? Principalmente ela vai alterar a questão óssea, tá, gente? Então, vitamina D tem muito a ver com osso. Tem a ver com imunidade também? Tem, mas não é a falta de vitamina D que vai te dar esclerose múltipla no caso, tá, gente? Então, é isso que... E tem uma outra questão. Tem alguns médicos neurologistas, assim, titulados como neurologistas, tem até outros tipos de médicos também que fazem tratamento de esclerose múltipla com altas doses de vitamina D, gente. Isso é um absurdo, tá? Isso não tem comprovação científica de forma alguma, tá? Qualquer estudo que você pesquisar, você acha que não existe, tá? Esse tipo de funcionamento. E a vitamina D em excesso também pode ser tóxica. Ela pode ser tóxica, o que pode acontecer? A vitamina D é um dos hormônios que mexe com o metabolismo de cálcio. Então, ela ajuda o cálcio a tanto ser absorvido, como a aumentar a quantidade de cálcio que a gente tem. Então, com essa quantidade de cálcio enorme que a gente vai ter, você pode ter tanto sintomas neurológicos por conta da hipercalcemia, porque o cálcio é muito importante para a nossa troca de membranas, tá? Tanto você pode ter alterações do cálcio com deposição no rim, dando problemas renais. Então, gente, é isso que a Adriana falou aqui. A gente sempre tem que fazer uma medicina baseada em evidência. Eu acho que esses tratamentos alternativos são muito atrativos, porque é uma desculpa fácil, é um meio fácil de sair daquilo. E a gente, infelizmente, gente, não existe jeito fácil de sair. Dessas manifestações neurológicas todas que eu falei para vocês, qual que é o tipo de tratamento? Gente, aí não existe tratamento, assim, não existe milagre. Tudo tem que ser muito avaliado com cuidado. Como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar que seja ou uma infecção ou um câncer, tá? Ou alguma medicação que tá dando esse tipo de alteração. Por exemplo, o próprio corticoide, que trata o lúpus, também dá psicose do corticoide. Então, essa pessoa com lúpus que tem uma psicose, será que ela tá tendo um neurolúpus ou ela tá tendo uma alteração do corticoide em si? Então, a gente tem muita dificuldade disso. Então, a alteração neurológica tem que ser vista, o tratamento dela começa na investigação, porque se eu descobrir que aquilo é uma infecção, eu tenho que tratar a infecção para isso melhorar. Se eu descobrir que isso é um câncer, eu tenho que ir atrás de onde começou esse câncer para tratar o câncer também. E aí, gente, se eu descobrir que é autoimune, não existe meia dose, não existe nada. Aí é imunossupressão pesada, tá? Então, existe os chamados pulsos de corticoide, que seriam doses altíssimas de corticoide, então doses entre 500 miligramas a 1 grama de metilprednisolona, que é um tipo de corticoide que entra em região de barreira hematoencefálica, que nem tudo que a gente entra em contato entra no cérebro, mas alguns remédios entram nessa barreira. Essa metilprednisolona entra. Então, a gente faz doses altíssimas para fazer alterações tanto em gene quanto alterações fora de gene, que são as funções do corticoide são diferentes, as gênicas e as não gênicas. Então, a gente precisa dessas manifestações do corticoide e a gente não quer deixar corticoide o resto da vida deste ser humano que tem essa alteração neurológica. Então, a gente associa imunossupressores para ajudar a tirar o corticoide. Pode ser que essa pessoa tire o remédio em algum momento da vida? Sim, gente. Nem tudo é para sempre nas doenças autoimunes, tá? Então, por exemplo, assim, eu não posso falar qual remédio que eu vou entrar para cada, porque eu falei de diversas alterações nervosas, tá bom? O que eu posso dizer é que o corticoide é praticamente comum na maioria deles.
E o que a gente tem que avaliar também é anticoagulação. O que é anticoagulação? É deixar o sangue fino para aquele trombo, aquele coágulo que se formou, consiga tanto se desfazer, tá? E aí, a depender do AVC, do tempo de AVC que você teve, a gente pode fazer remédios que dissolvam este trombo, tá? E o que a gente pode deixar também para casa depois, e aí talvez pro resto da vida, aí sim o resto da vida, a depender da questão, a depender da doença, é remédio de afinar o sangue. Então, por exemplo, vou falar um exemplo reumatológico. Uma pessoa que tem uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, que no caso, você tem anticorpos que fazem a sua coagulação ficar mais assanhada, vamos dizer assim. Se você teve um AVC e você tem a chance de ter outro, gente, aí assim, é o resto da vida. Se eu tivesse um AVC por conta dessa alteração, eu queria ser anticoagulado o resto da minha vida. Mas, por exemplo, isso não é uma fórmula mágica, porque, por exemplo, na síndrome de BC, que é o tipo de vasculite de diversos vasos, não vale anticoagular. No caso, vale imunossuprimir. Então, isso vai depender de cada patologia a depender da patologia que causou esse tipo de alteração que você tem, certo? Então, o Dr. Daniel tá colocando aqui que o tratamento do AVC é com trombolíticos, então, a depender do tempo, né, doutor? No caso, se a gente passou muitas horas do AVC, também já não tem muito benefício. Então, trombolítico é o remédio que dissolve o coágulo, tá? E aí, depois que a gente vai tratar, no caso, o lúpus. Então, por exemplo, o lúpus tem um AVC agudo. Eu vou tratar o AVC. Depois eu penso, assim, eu vou tratar o AVC agora, assim, nas próximas 6 horas. Nas próximas, então, 4 horas e meia. Se passou de 4 horas e meia, então eu já não vou fazer esse tipo de trombolítico. E aí eu já vou pensar, mas eu vou começar a anticoagulação, que no caso são doses diferentes de remédios um pouquinho diferentes. Então, o trombolítico, que é o que se faz em alguns casos de AVC, que a depender dos critérios, a depender da hora, esse trombolítico é um remédio diferente do que a gente usa para o resto da vida de anticoagulação, certo? Já vi um paciente com vasculite tratar AVC agudo com pulso, jamais, certinho, tá bom. Então, o que está acontecendo? Depois da inflamação da vasculite, você fez o trombo. Então, no caso, a gente tem que dissolver o trombo antes de tratar a inflamação do vaso. É isso que o doutor está falando. Ai, falei demais. Só um minuto. Então, gente, eu não vou falar aqui de alteração nervosa hoje, tá? Mesmo porque o tratamento das vasculites e das alterações de nervos periféricos, ele é bem diverso. Às vezes a gente não faz nem tratamento específico para ele em si. Isso vai depender do grau de neuropatia que você vai ter, o grau de queixas que você tem, tá? E sempre a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Então, o que é um diagnóstico diferencial? Toda alteração nervosa, a gente tem que fazer diferencial com infecção, com câncer, com medicamentos. Certo, gente? Então, o tipo de tratamento que a gente vai fazer vai depender disso, certo? Eu peço desculpas aí pelas nossas falhas técnicas de interação aqui, eu e o Dr. Daniel, certo? Eu vou combinar com ele da gente talvez fazer um vídeo de YouTube sobre isso, que acho que fica mais fácil. Depois eu coloco no meu IGTV, ele coloca no dele também. Aí a gente faz questão mais específica, tá bom? Se vocês quiserem mandar perguntas pra mim e pra ele, a gente também vai responder, tá bom? A gente pode responder por inbox. Eu sou super acessível, o Dr. Daniel também. É uma pena que vocês não conseguiram vê-lo, que ele é uma pessoa incrível, certo? Eu confio muito nele. Não só porque ele cuidou muito bem da minha avó, mas por tudo que ele é, tudo máximo. Certinho, gente? Então, muito obrigada pela presença, obrigada pelos comentários, obrigada pelas perguntas, obrigada pelas sugestões, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer uma live sobre artrite psoriásica e sobre fibromialgia, tá bom? Que o pessoal pediu. Semana que vem eu vou fazer ou um vídeo ou uma live sobre gota,
eu gosto muito de falar de gota, mas eu recebi várias perguntas essa semana sobre isso, então eu vou responder, tá bom? Eu e o Dr. Daniel estamos acessíveis pelo nosso Instagram, então meureumato.clara, o Dr. Daniel chama dani.damiani, tá bom? Ele tá aí falando nos comentários. Dani, muito obrigada mesmo pela sua presença aí, mesmo que seja à distância, tá bom? E é isso, gente, estou à disposição, obrigada pela sua presença, boa noite.